Certo, Hélio. Mulheres nas Olimpíadas. Vocês já ouviram falar, certo? Elas correspondem a 48,8% dos participantes das Olimpíadas. Elas lutaram muito para conseguir esses 48,8%, mas vocês sabem como começou essa luta? As Olimpíadas originou-se em Olímpia, Grécia Antiga, em meados de 776 a.C. Naquele período, os jogos eram realizados em homenagem aos deuses gregos. Além disso, os jogadores eram realizados com a intenção de promover a amizade e interação entre os povos. Entretanto, mesmo com tantos anos de história e missões de aproximar pessoas, culturas e costumes, no contexto feminino a história é bem diferente. Segundo historiadores, em meados de 77 a.C., os Jogos Olímpicos eram chamados de Panateias, evento que acontecia em 4 anos, com premissas e ideias religiosas em que as mulheres eram proibidas de participar ou assistir. Se uma mulher fosse vista assistindo a um jogo, independente da modalidade, poderia ser condenada à morte. A única presença feminina permitida na época era de sacerdotisas, consideradas mensageiras dos deuses, trazendo boa sorte para os competidores e responsáveis pela entrega da coroa de oliveiras aos vencedores. Isso é para vocês terem noção como era ruim ser mulher naquela época, pois matavam mulheres se assistissem o jogo. Uma das histórias mais famosas de mulheres nas Olimpíadas da antiguidade vem da chamada Calipéteria, treinadora do seu próprio filho, um lutador de boxe chamado Pixidorus. Ele corria risco de morte por ser treinadora e, por isso, se vestia de homem para cumprir com sua tarefa. Mas ao ver que seu filho venceu a luta, não se conteve e se expõe ao público ao comemorar. A única Calpatéria, felizmente, foi poupada da morte, mas somente porque seu pai, irmão e filho foram campeões olímpicos. Agora, na Era Moderna, os Jogos da chamada Era Moderna, termo conhecido até hoje, teve sua primeira organização em 1896 pelo Barão Pierre de Fred, que defendia a ideia de seguir com as mesmas tradições já estabelecidas pelos Jogos da Antiguidade. Foram com a condição de que as mulheres pudessem assistir aos jogos nas arquibancadas. Mesmo assim, nenhuma mulher poderia competir nas Olimpíadas. Para Fred, era importante o incentivo às mulheres ao acesso ao esporte e educação, mas as Olimpíadas eram moldadas ao masculino, por motivos físicos e principalmente antropológicos. Havia a crença de que a mulher não tinha resistência para competições que tivessem qualquer interação física ou coletiva. Uma mulher chamada Stamata Rivetti, em resposta às proibições, correu a maratona de 40 quilômetros durante dos Jogos. Do lado de fora do estádio Panathinaiko, local onde ocorreu a competição oficial. Em busca da autorização pela corrida, Stamata realizou o percurso em um tempo inferior ao realizado pelos homens. E, apesar de encontrar testemunhas que, para atestar validar o tempo de execução, sua performance não foi reconhecida. E também houve relatos de que se possui a intenção
intenção de apresentar os documentos de Rivette ao Comitê Olímpico Grego na época da esperança de reconhecê-la, mas nenhum registro conhecido foi encontrado até hoje. E depois de alguns anos, a primeira participação feminina nos Jogos Olímpicos foi em 1900, sediado em Paris. Mesmo assim, representada por 2,2%, ou seja, de 997 competidores, apenas 22 eram mulheres e que poderiam participar somente em duas modalidades, o tênis e o golfe. Porque havia contato físico. Além disso, as mulheres não recebiam as coroas de oliveira, pois eram consideradas participantes extra oficiais e recebiam um certificado de participação nos jogos. E finalmente, no decorrer dos anos, o órgão responsável por regulamente as Olimpíadas, hoje conhece como Comitê Olímpico Internacional, COI, decidiu padronizar algumas normativas para possibilitar a participação feminina nos Jogos, mas mantendo a premissa de que fosse evitado o contato físico. E em 1917, a atleta francesa Alice ajudou a fundar a Federação Esportiva Feminina Internacional, FSFI, cujo instituto era permitir a participação das mulheres no atletismo, considerada a mãe do esporte feminino. Milian Ela era uma meliante, uma fora da lei. participou das competições de remo e natação. Em 1921, organizou o primeiro evento desportivo feminino internacional em Monte Carlo, com duas edições adicionais, 1922 e 1923. A Alice Miliati e é creditada por acionar pressões sobre as Olimpíadas para permitir maior representação feminina em outras modalidades esportivas, um processo que se estende até hoje. Seu nome está gravado no frontão de uma academia, graças a suas contribuições ao atletismo e aceitação feminina. Mas vocês sabiam que nas Olimpíadas de 1932, quando as mulheres ainda não eram consideradas atletas oficiais, o Brasil levou a primeira mulher à competição pela delegação brasileira em Los Angeles. A primeira mulher brasileira é, sobretudo, sul-americana e a competir nos Jogos Olímpicos daquele ano. Foi Maria Lenk, que estabeleceu um recorde mundial e foi considerada pioneira de natação por introduzir o nado borboletas nas competições. Na época, Maria Lenk tinha apenas 17 anos e Daiane dos Santos foi a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em uma edição de campeonato mundial e fez parte da primeira seleção brasileira de ginástica artística. Completa a disputa a edição olímpica de Atenas 2004, repetindo a presença em Pequim 2008 e Londres 2012. Daiane ainda possui 2 movimentos nomeados após ser a primeira ginasta do mundo a realizar. E as Olimpíadas de Tóquio serão em grande marco para a representatividade feminina. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos contarão em cerca de 48% das atletas mulheres. O órgão tem se mostrado bastante preocupado com a igualdade de gênero. Por isso, modalidades até então dominadas em número de atletas pelos homens tiveram que mudar o programa
para os Jogos de 2020. Nossa, e tem coisa que eu nem sabia. Isso prova que as mulheres são muito determinadas e batalharam muito para poder competir. Então, força, mulheres, eu sei que vocês conseguem mais.